Por que o brasileiro se culpa por ganhar pouco? Um assunto que todo mundo sente, mas ninguém fala em voz alta. Hoje, a nossa conversa é sobre um tema que atravessa gerações, reflete a cultura brasileira e impacta diretamente não apenas a vida pessoal das pessoas, mas também o desempenho das empresas, a relação do brasileiro com o dinheiro e a culpa por ganhar pouco. É uma sensação tão comum que quase virou característica nacional. Basta alguém dizer: meu salário não dá, para imediatamente vir a autocensura. Será que o problema sou eu? Será que não me esforcei o suficiente? Será que eu falhei em algum ponto da minha trajetória? E o mais curioso é que essa culpa raramente é questionada. Ela é naturalizada, reforçada e muitas vezes usada como ferramenta de controle, especialmente dentro das organizações. Antes de seguirmos, deixa eu te pedir uma coisa importante. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa discussão com carinho, mas também com lucidez. Agora sim, vamos direto para a pergunta que move esse episódio. Por que o brasileiro se culpa por ganhar pouco? E, mais importante, como essa culpa influencia o comportamento corporativo, a produtividade, a liderança e as decisões de carreira? Vamos organizar nossa análise em blocos. A construção cultural da culpa financeira. Para entender a culpa, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Brasil é um país onde a narrativa de esforço individual sempre foi muito forte. A meritocracia, por aqui, ganhou intensidade quase religiosa. Quem trabalha muito vence. Quem não venceu, não trabalhou o suficiente. Esse tipo de pensamento ignora completamente fatores estruturais, como acesso à educação, desigualdade, oportunidades, network e até condições emocionais. Mas ele molda a percepção coletiva de valor e cria a sensação de que dinheiro é um termômetro moral, não apenas financeiro. O problema, quando o salário não acompanha o custo real de vida, a pessoa conclui que o problema está nela, não no sistema. E isso cria um círculo vicioso. A pessoa ganha pouco, se sente mal, não pede aumento, não reivindica, não se posiciona e muitas vezes nem busca caminhos alternativos, porque acredita que não merece. Essa culpa silenciosa é profundamente brasileira. A culpa como mecanismo corporativo de controle. Aqui entramos na parte que interessa ao mundo empresarial e ao seu público. A culpa por ganhar pouco não afeta apenas indivíduos. Ela afeta diretamente o comportamento dos colaboradores dentro das empresas. Por quê? Porque colaboradores que se sentem insuficientes tendem a aceitar salários mais baixos, acumular funções sem questionar, evitar pedir aumento e ter medo de negociar, tolerar ambientes tóxicos e empresas que se aproveitam disso. Infelizmente, existem muitas. A culpa vira um amortecedor emocional. Ela reduz a assertividade, ela diminui o senso de valor, ela cria equipes que trabalham muito e reconhecem pouco a própria entrega. É ótimo para metas de curto prazo. É péssimo para retenção, inovação, produtividade e clima organizacional. O brasileiro tem vergonha de falar de dinheiro. Um ponto cultural muito significativo. O brasileiro tem vergonha de dizer que ganha pouco e também tem vergonha de dizer que ganha bem. A relação com o dinheiro é sempre atravessada por julgamento. Quem ganha pouco sente vergonha. Quem ganha bem teme ser visto como arrogante ou privilegiado demais. No fim das contas, ninguém fala abertamente sobre dinheiro e o silêncio alimenta a culpa. A falta de conversa normalizada sobre salário deixa todo mundo perdido. Ninguém sabe quanto é justo, ninguém sabe quanto os colegas ganham, ninguém sabe negociar, ninguém sabe pedir valorização. E isso mantém a roda girando do jeito que está. A culpa impacta decisões de carreira. Aqui vamos entrar no impacto direto no mundo corporativo. A culpa por ganhar pouco gera 3 efeitos nas carreiras. Paralisação profissional. A pessoa acha que não é boa o suficiente para cargos maiores. Não se candidata, não se arrisca, não se coloca em evidência. Submissão a ambientes tóxicos. A pessoa acredita que não arrumaria nada melhor.
então tolera abusos. 3. Escolhas financeiras ruins. Paradoxalmente, a culpa leva ao consumo emocional, prazer imediato para compensar frustração profunda. Isso reduz ainda mais o poder de negociação, porque mantém o profissional sempre correndo atrás do prejuízo. O peso da frase: você não se esforçou o suficiente. Vamos falar de uma frase extremamente comum no Brasil: se você ganha pouco, é porque não se esforçou o suficiente. Essa frase é injusta, simplista e cruel. E ainda por cima, é falsa. O esforço individual importa? Claro que importa, mas o esforço individual não explica sozinho os resultados financeiros de uma pessoa. Você pode se esforçar muito em um setor mal remunerado, ou em uma empresa que não valoriza pessoas, ou em uma região com poucas oportunidades, ou em um ambiente que trava seu crescimento. A culpa cria um véu emocional que impede a análise racional. É aqui que o vídeo se conecta com uma reflexão corporativa fundamental. As empresas precisam assumir seu papel na valorização, na formação, no plano de carreira e na distribuição mais justa dos recursos internos. Desenvolver pessoas dá trabalho, mas custa menos do que perder talentos. A culpa estrutura o comportamento de consumo. A culpa não afeta só a carreira, ela também afeta o bolso e afeta de um jeito muito específico. O brasileiro, quando se sente para trás, tenta compensar por meio do consumo simbólico: roupa nova, celular novo, acessórios que trazem status imediato. É uma tentativa emocional de parecer bem, mesmo quando não se sente bem. E isso aumenta a frustração financeira, que gera mais culpa, que gera mais consumo, e a roda gira. Esse padrão impacta diretamente setores como varejo, crédito e serviços. E quem trabalha com estratégia empresarial precisa entender isso. Romper esse ciclo é um movimento cultural, não individual. Romper a cultura não depende apenas da pessoa, depende do ambiente, depende de educação financeira acessível, transparência salarial, políticas de valorização real, liderança madura, gestores que sabem dar feedback, profissionais que aprendem a negociar. E, acima de tudo, depende de uma mudança na forma como o brasileiro vê o próprio valor. Somos um país de talentos desperdiçados pela culpa. A tese final. Então, por que o brasileiro se culpa por ganhar pouco? Porque foi ensinado a acreditar que salário mede mérito. Porque cresceu ouvindo que esforço individual explica tudo. Porque nunca aprendeu a negociar, a pedir, a exigir, porque o ambiente corporativo reforça essa sensação, porque o silêncio sobre dinheiro alimenta inseguranças e porque a sociedade ainda confunde o valor com renda e dignidade com desempenho. Mas a verdade, aquela que liberta, é simples: salário não é autoestima, salário não é identidade. Salário não define ninguém. E se você quer usar essa reflexão para crescer na carreira, fazer melhores escolhas, se posicionar como profissional e principalmente buscar autonomia financeira, então fica comigo aqui no canal, porque essa conversa está só começando. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.